Recentemente, o filme Pobres Criaturas entrou para o catálogo do Star Plus. Ele recebeu 11 indicações ao Oscar, sendo um dos filmes mais aclamados e comentados dessa edição. Quase tudo que podiam falar sobre esse filme já falaram. Eu mesmo já fiz uma crítica dele nas minhas redes sociais. Só que mesmo assim eu queria trazer um vídeo sobre esse filme aqui no canal, porque eu gostei muito, é um dos meus filmes favoritos dessa temporada de premiações e eu acho que merece ser falado aqui. Então hoje eu decidi não falar sobre o filme em si, e sim sobre o figurino, em como o figurino ajuda a contar a história do filme. Esse vídeo é para mostrar em como as roupas da Bella Baxter dizem muito mais do que aparentam. E acredite, teve muita coisa ali que você não percebeu enquanto assistia. Então fica aqui para você saber todos os detalhes desse filme. Se você não for inscrito, aproveita e se inscreve, e se puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, caso você não tenha assistido o filme ainda, eu super indico, eu vou dar aqui uma breve introdução sobre ele. Ele conta a história da Bella Baxter, que é uma mulher que é trazida à vida pelo cientista Godwin Baxter. A Bella, ela tem um jeito muito peculiar, tanto de falar, de andar e de pensar, de olhar para o mundo. O seu raciocínio é bem limitado e funciona de um jeito diferente. E tudo muda quando a Bella decide conhecer o mundo ao lado de um vigarista. Os dois viajam por diversos países e a Bella vai conhecendo diversas outras culturas e tendo muitos outros pensamentos. Essa é uma jornada tanto exterior quanto interior, porque a Bella conhece mais a si mesma. O filme fala de assuntos de uma forma muito peculiar, assuntos como sociedade, desigualdade social, feminismo, o lugar da mulher na sociedade e diversos outros assuntos muito pertinentes. Ele é baseado num livro de mesmo nome que categoriza a Bella como uma Frankenstein feminina. E além disso, ele é um filme mega divertido, mas muito impactante. Eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Ele recebeu 11 indicações ao Oscar, como eu falei, e acabou ganhando 4. Sendo elas melhor design de produção, melhor atriz para Emma Stone, o que eu achei justíssimo, melhor cabelo e maquiagem e melhor figurino. E é sobre esse figurino que a gente vai falar aqui. E para fazer essa pesquisa, eu contei com a ajuda de algumas matérias e também de um vídeo que eu vi no TikTok e vou deixar tudo aqui na descrição para vocês irem lá conferir e, claro, para dar crédito para essas pessoas. Bom, quem subiu no palco para pegar a estatueta de melhor figurino foi a Holly Waddington. Foi ela que assinou o figurino do filme. E foi dela também que partiu muitas ideias daqueles figurinos malucos que a Bella usa. A Holly tem até um grande currículo em Hollywood, mas acredito que esse seja o maior filme que ela já assinou o figurino. Em uma entrevista que ela deu, ela disse que entrou no projeto quando as coisas meio que já estavam encaminhadas. O departamento de arte, por exemplo, já tinha bastante coisa e a galera do design de produção entregou um documento para ela com mais de 100 páginas com diversas referências. E conversando com o diretor Yorgos Lanthimos, ela disse que teve bastante liberdade criativa com ele, pôde conversar, mostrar suas ideias e eles juntos chegaram em muitas conclusões. O diretor disse, inclusive, que não queria que o filme parecesse um filme de ficção ou um filme de época, e sim permeasse entre esses dois gêneros. E que a Bella precisava aparecer como uma mulher Frankenstein, só que talvez mais moderna. E para Holly, esse é um filme feminista, mas sem dizer que é um filme feminista. E ela precisava contar isso através das suas roupas. Bom, sua principal referência foi a Era Vitoriana, que foi uma época muito importante para a moda. E para isso ela usou as silhuetas exageradas que eram usadas na época, mas tirou alguns elementos, que foi a renda e o bordado, porque isso trazia esse aspecto de antigo. E para dar uma pegada mais moderna, ela usou alguns materiais diferentes, como por exemplo o látex. E além disso, ela queria que as formas das roupas da Bella parecessem algumas partes do corpo humano, principalmente as partes íntimas, mais precisamente a vagina. E a partir de agora eu vou falar algumas coisas que podem gerar alguns spoilers, então se você se importa muito com spoilers, eu sugiro que vá assistir o filme e depois você volte aqui. Bom, a ideia para as roupas iniciais da Bella é que ela estivesse vestida pela metade. Isso quem diz é a Holly, que analisando seus filhos, ela percebia que as crianças começavam o dia bem vestidas e conforme elas iam brincando, se sujando e tudo mais, elas iam perdendo parte da roupa no caminho. Chegando no fim do dia, elas estavam apenas de fralda ou apenas com a parte de baixo da roupa. E considerando que quem compra as roupas da Bella é o Godwin, ele quer que ela se vista da melhor forma possível, com roupas caras e muito bonitas e tudo mais. Só que quem a veste é
a babá, afinal ela não consegue se vestir sozinha. Então você sempre vai ver a Bella com apenas a parte de cima da sua roupa. E toda aquela parte de baixo seria as suas roupas íntimas. Tanto que tem uma roupa em que ela está com uma longa cauda e apenas um short, que seria ali meio equivalente à sua calcinha. Aquela cauda faz parte de uma longa saia, mas a Bella não conseguiu usar. Então ela sempre vai usar a parte de cima completa, faltando a parte de baixo, mas sem parecer muito inadequado. E se você reparar, muitas das partes de cima tem aquelas mangas bufantes. E o formato dessa parte lembra até mesmo uma vagina. Outra coisa interessante também é que a Holly, ela não sabia que o filme inicialmente iria ser preto e branco, e ela tinha pensado numa paleta de cor, e aí quando ela soube, ela teve que fazer alguns ajustes para a cor ficar diferente no preto e branco. Já quando o filme ganha cor, que é quando a Bella começa a viajar, as roupas dela também vai mudando e vai contando uma história bem diferente. Como é o caso de quando ela está em Portugal. Ela é uma mulher livre agora, independente. E você pode reparar que nas suas roupas não tem nenhum botão, nenhum cinto e nada que a amarre, principalmente o espartilho, que era uma das coisas que a Holly sempre disse que não queria no seu figurino, porque por mais que isso remetesse à era vitoriana, no caso da Bella não caberia, porque de fato ela é uma mulher diferente de qualquer outra. Só que mesmo assim, a Bella ainda tem aquele pensamento infantil, então ela não consegue vestir todas as partes da sua roupa. Então você vai ver ela sempre com a parte de cima e um shortinho mais curto embaixo. Tanto que se você reparar nessa cena aqui, a roupa dela não tem nada a ver com nada. Tem cores muito misturadas ali, tudo tá uma grande bagunça. Inclusive, esse tecido aqui, a Holly quis que parecesse com celulites e estrias. E convenhamos que esse tom de azul aqui é muito bonito. Já quando a Bella vai para o navio, também é uma outra roupagem. Esse é o momento em que ela começa a ter uma percepção de mundo um pouco melhor e passa a estudar bastante, a ler muitos livros. Então você vai ver ela com muito mais roupas, camadas sobre camadas. Isso reflete ao seu pensamento, que está sendo um pensamento mais crítico e criando diversas camadas no seu cérebro. Percebe que a Bella tá bem diferente do começo do filme e as roupas vão refletindo isso. Já quando ela vai para Paris, a Holly quis fugir um pouco do óbvio, porque é a fase, né, que a Bella entra naquele bordel e começa a se prostituir. Seria muito fácil se a Holly fosse para cores mais quentes, para o vermelho e coisas mais provocantes. Ao contrário disso, a Bella usa tons muito mais neutros, com cores que assemelham até mesmo a pele dela, que é o momento em que ela mais está descobrindo o seu corpo. Inclusive, essa capa que ela usa lembra muito a camisinha que era usada na época. E ainda falando do bordel, aquela dona do bordel era considerada uma mulher pequenininha, mas com grandes ambições. E a Holly queria que essa mulher fosse um pouco diferente, que a sua estética fosse diferente. E aí, quando ela foi conversar com a galera de design de produção, eles chegaram com a ideia dessa personagem toda tatuada, o que combinou perfeitamente, para você ver como eles estavam muito bem conectados ali com as ideias. Bom, e quando a Bella vai para a faculdade, ela está num ambiente muito mais sério, então ela passa a usar o terno, só que sem perder as suas características, porque se você reparar bem naquele terno, na verdade ali é somente um paletó que ela está usando, e nada embaixo, exatamente como sempre foi no figurino da Bella. E além disso, ela usa aquele paletó preto para estar entre todos aqueles homens de forma igual, mas claro, tudo do jeito dela. Já quando a Bella acaba se casando, esse talvez seja um figurino mais interessante, porque se você reparar o vestido, ele lembra muito uma gaiola. Ela está ali sendo presa, mas uma gaiola consciente, é uma prisão consciente. Você pode até ver o véu que vai ao rosto dela, é um véu que dá para ver perfeitamente o rosto dela. Inclusive, o formato desse vestido lembra muito a um pênis. Ou seja, ela está sendo aprisionada a um pênis, mesmo que de forma consciente. Já se você olha lá para a roupa da mulher que foi a Bella, né, antes da Bella ser Bella, ela usa um vestido muito bonito, por sinal, e azul. E como ela era esposa de um general e tudo mais, aquela roupa lembrava muito a uma armadura, né, como se ela precisasse ali se armar contra aquele homem. Lembrando que o filme flerta muito com o surrealismo, e isso abre espaço para muitas interpretações. Eu particularmente acho impressionante como as roupas da Bella vão mudando e vão contando a história dela. Com certeza tem muitas outras coisas nesse filme para explorar. A própria direção de arte em si tem diversos elementos ali que deve ter passado despercebido
por todos nós, mas foi isso que eu encontrei e também interpretei sobre esse figurino da Bella. Eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam de tudo isso. Se vocês têm outras observações, outros pontos para comentarem, por favor, deixa aqui nos comentários. Vamos debater aqui embaixo. Se você assistiu o filme também, gostou, enfim, me conte o que você achou. Também, se você puder curtir esse vídeo, vai me ajudar bastante, compartilhar para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. É isso. Até a próxima. Tchau!